A paz do Senhor, adolescentes! A paz do Senhor a todos vocês que nos assistem. Eu sou o Diácono Wellington e hoje eu estou aqui para poder estar gravando com vocês essa aula de número 7, que vamos falar sobre o que Jesus fez na cruz. Eu estou muito feliz. Vamos lá, adolescentes, já deixa aí o seu nome nos comentários do nosso chat. Você que nos assiste, deixa o seu like. Adolescentes, compartilhe o vídeo com seus amigos, beleza? Vamos começar essa aula com uma oração. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Te agradecemos, Senhor, por mais esse domingo de ABD. Que o Senhor, Pai, venha, Senhor, derramar a Tua bênção sobre as nossas vidas, ó Pai. Queremos, ó Deus, sentir a Tua presença através desta lição, que produz em nós, ó Deus, frutos, ó Pai, para a honra e glória do Teu santo nome. Tudo bem, adolescentes? Glória a Deus pela vida de vocês. Glória a Deus por mais esta lição. Vamos estudar hoje sobre o que Jesus fez na cruz. No nosso texto áureo está escrito lá em Colossenses, no capítulo 1, nos versículos 13 e 14, que diz assim: o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Na revista está escrito assim: ele nos libertou do poder da escuridão e nos trouxe em segurança para o reino do seu Filho amado. É ele quem nos liberta e por meio dele que os nossos pecados são perdoados. É uma versão mais nova, mas eu ainda assim prefiro a do nosso devocional Hobbit Noreen McChannel. Você vai conseguir encontrar na página 369, tá bom? Vamos dar início à nossa aula. Vocês estudaram, adolescente, a aula deste domingo? Vocês estudaram? Coloca aí no chat aí, se vocês estudaram. O que vocês aprenderam? Porque, olha, é muito bacana. Tem lá o devocional da semana em que você vai estar fazendo. Se você quiser, você pode procurar no nosso devocional, né? No Hobbit Noreen McChannel, a página tá lá, ó, segunda-feira, página 201, terça-feira, página 317, que é Gálatas, quarta-feira, Efésios, página 337 também, né? Muito bacana para a gente chegar no domingo assim, com todo vapor, com todo gás, muito legal, para a gente conseguir entender certinho o que isso quer dizer, o que Jesus fez na cruz por mim e por você. Pensa e reflete aí. Adolescentes, vocês já ouviram falar da mensagem da cruz? No livro A Mensagem da Cruz, de Martyn Lloyd-Jones, esse livro que está aqui, ó, esse livro me ajudou muito para montar esta aula. Olha, ele faz a seguinte pergunta: a cruz fala? A cruz de Cristo já falou com você? Por que Jesus foi parar na cruz? Ele não era o Filho de Deus? Naquela noite, no Getsêmani, Jesus se isola com seus amigos, Pedro, Tiago e João, para orar, preparando-se para cumprir sua missão como Cordeiro de Deus. Os discípulos, porém, não conseguem orar e dormem. Durante a madrugada, Jesus se sente extremamente angustiado. Você consegue imaginar essa cena? Logo após Jesus despertar os discípulos, ele sai ao encontro dos que o prenderiam. Fica uma pergunta: por que Jesus não foi para o outro lado? Ele sabia o que ia acontecer. Ele era o Filho de Deus. Ele mesmo disse que era só ele orar ao Pai,
que mandaria quantos anjos fosse necessário para poder acabar com aqueles soldados que iriam o prender. Então, por que se entregar? Quem diria, hein, adolescentes, que Judas o trairia? Beijou o seu rosto e o entregou. Mas Jesus já tinha falado que isso iria acontecer. E logo depois, também, Jesus não permitiu que Pedro matasse Malco quando cortou a sua orelha. Jesus ainda fez um grande milagre, como diz em Mateus, no capítulo 26, e você pode encontrar na página 122. Tudo isso tinha que acontecer para que se cumprisse as Escrituras. O que foi dito pelos profetas. Meus queridos, todas essas perguntas que iremos fazer se resume a uma só resposta. João 3,16. Tudo foi por mim e foi por você. Todo o sofrimento, toda a angústia que Jesus sofreu, mas Deus, com sua infinita misericórdia, entregou o seu único filho para morrer por mim e para morrer por você naquela cruz dolorosa. O julgamento foi da seguinte forma: depois que aqueles homens o levaram para ser julgado pelo Sinédrio, sob um pretexto dos líderes religiosos, a acusação contra ele era ter se declarado rei dos judeus. Assim foi julgado pelo Sinédrio, um conselho formado por 70 líderes de alto escalão do templo. Depois de passar a noite toda em julgamento, Jesus foi levado até Pilatos, o homem que poderia condená-lo à morte. Pilatos não queria sujar suas mãos e se absteve de julgá-lo. E então mandou para Herodes, a autoridade romana, responsável pela Galileia, onde Jesus morou. Ele também não queria condená-lo, porque não tinham que condená-lo. Por que queriam condená-lo, nosso mestre? À morte. E então devolve para Pilatos. Veja que ficou um jogo de empurra para lá e para cá. Enquanto isso, os líderes religiosos incitavam o povo, criando uma confusão na cidade. E Pilatos queria manter a ordem e começou a ficar preocupado. E logo quis encerrar o dilema. E interrogando Jesus novamente, não achou infração. Veja, infração nenhuma cometida contra a lei romana, de modo que não tinha como condená-lo. Então Pilatos estava maravilhado, porque era festa, devido, aos grandes dias de festas. Pilatos estava muito maravilhado. Decide então agradar a multidão que estava enfurecida. Ele queria terminar logo com aquela confusão que estava sendo fomentada pelos líderes. Pilatos então encontra uma saída jurídica, fazendo uma antiga tradição na qual um preso era libertado na Páscoa. Ele trouxe um criminoso condenado chamado Barrabás e deixou que o povo escolhesse quem seria condenado, Barrabás ou Jesus, porque sabia que Jesus tinha sido levado por inveja. Ele teria sido entregado. Então, Pilatos o perguntou: quem que nós devemos soltar? E o povo gritou: Barrabás. E Pilatos perguntou ao povo o que fazer com Jesus, chamado o Cristo. E o povo respondeu: crucifica, crucificam, crucificam. E Pilatos
vendo que o tumulto só aumentava, bebeu água e lavou as suas mãos e disse: estou inocente do sangue deste justo. E o povo gritando disse que o sangue cairia sobre eles e sobre os filhos deles. Então Pilatos mandou soltar Barrabás e entregou Jesus para ser crucificado. Os soldados zombaram do mestre. Olha só o que eles fizeram. Vocês acreditam nisso? Eles vestiram um roupão de escarlate, colocaram uma coroa de espinho em sua cabeça e deram uma cana na sua mão direita e zombavam, se ajoelhando e dizendo: salve, rei dos judeus! Logo em seguida, cuspiram no seu rosto e tiraram aquele roupão de escarlate, vestiram as suas vestes, pegaram aquela cana e o bateram. Depois disso, o levaram para ser crucificado. Veja que situação o nosso mestre estava enfrentando. Depois disso, ele foi para o caminho do Gólgota, um caminho de muita dor, um caminho de muito sofrimento. Lhe deram uma cruz pesada para ele carregar. Imagina comigo essa cruz pesada, coroa de espinhos, levando chicotadas, ouvindo várias palavras de ofensas. Como foi difícil para o nosso mestre. Em Lucas, no capítulo 23, no versículo 34, ele diz: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. E mesmo assim, eles continuavam zombando de Jesus, mandando que ele se salvasse, se ele realmente era o rei dos judeus. Em Mateus, no capítulo 28, no versículo 46, vai dizer que Jesus chegou a um ponto que ele exclamou em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabactani, Deus meu, por que me desamparastes? Tamanha era a dor e a angústia. Queridos adolescentes, era necessário Jesus passar por tudo isso, pois somente ele, morrendo na cruz, para nós que tivéssemos salvação. Ele pagou um preço muito alto, sim. Com o seu sangue derramado, ele nos comprou. E hoje temos direito à vida eterna. Veja que ele foi colocado no meio de 2 ladrões, mas somente um deles reconheceu como Senhor. E Jesus disse ao homem que o reconheceu como o Senhor: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Veja que a cruz em si, ela não tem muito o seu valor. E sim, quem estava nela e o significado dela após a morte de Jesus. Pois era normal que as pessoas naquela época fossem mortas na cruz, pois era de maneira mais demorada que se acontecia aquelas mortes. Quanto mais doloroso fosse, melhor era para o governo. Deixe-me chamar a sua atenção para algumas coisas que a cruz de Cristo tem a nos dizer. O sangue da cruz fala e anuncia aos homens e mulheres de nossos dias, em outras palavras, ouçamos o que a cruz vem falando na forma de exposição da palavra de Deus. Não há nada que exponha mais a verdade de Deus para nós do que a cruz de Cristo. A Bíblia expõe a mesma verdade. A cruz de Cristo revela isto diante de nós e fala: você já ouviu? Você já ouviu a mensagem da cruz?
Já a considerou como um sermão? Sentando-se e dando ouvidos a ela? Prestando atenção ao que ela tem a dizer? Que tamanha verdade encontramos na cruz do Calvário. Eis que um homem como o apóstolo Paulo vê a sua glória nela. Ele afirma que não há fim. Um homem pode supor que já sabe tudo a respeito da cruz, mas você vai descobrir que ele está enganado. Podemos pregar quantos sermões se fizer necessário. Sempre vamos ter algo novo e revigorante a ser dito. Há sempre uma mensagem central que se mantém. É algo maravilhoso. No entanto, o homem tem procurado encontrar satisfação em outros lugares. O homem quer riquezas. Quando eu falo homem, eu estou falando do ser humano. Ele quer cada vez mais se vangloriar das suas conquistas, do seu carro novo, da sua casa nova, das suas roupas caras, dos seus relógios, da sua casa de praia, da sua casa no campo, né? Na nossa região aqui, na roça. Ele quer, assim, ter os seus filhos nas faculdades mais renomadas. Claro que continua sempre o mesmo homem. Não importa o título que tenha, não importa as roupas que veste, onde mora ou o carro que anda. O homem sempre é um homem. Por tudo isso, não tem sossego, não tem paz. Ele tem medo do desconhecido viajante que nunca retorna. Não tem paz, ele tem medo, que te faz sempre estar insatisfeito. Ele odeia a noção de que Deus, no mesmo tempo, ele tem o temor de morrer. Porque ele deveria ter medo de todas essas coisas? Há somente uma resposta encontrada na Bíblia. O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. 1 Coríntios 15, 56. O homem tenta se livrar dessa culpa. Ele nega a Deus. Os psicólogos dele também sentem o mesmo sentimento. Não conseguem dar satisfação quanto à culpa, sofrendo eles mesmos em suas próprias vidas. Ainda que ele não creia em Deus, ele sente o sentimento de culpa na sua presença. João encerra essa parte da crucificação no capítulo 19, no versículo 30. Está consumado. Quando nosso Senhor morreu sobre a cruz, ele estava cumprindo todas essas exigências da santa lei de Deus. A retirada, a justiça, a santidade de Deus foram plenamente satisfeitas. Deus derramou a sua ira sobre o pecado no corpo, e o seu próprio Filho, sua alma, foi feito como oferta pelo pecado. E todas as demandas de Deus em sua santidade foram cumpridas. Então, chega o momento em que olhamos para a cruz e vemos que Deus enviou o seu Filho unigênito a este mundo, a fim de ir para a cruz. Deus é amor e cheio de misericórdia. Por intermédio da cruz, a ira de Deus é saciada e satisfeita. Nossa insensatez e rebeldia são retiradas. Deus e o homem são reconciliados e nossa paz com Deus é restabelecida. Logo após a sua morte, João vai narrar em seu evangelho no capítulo 19, no versículo 38.
o corpo de Jesus é levado para o sepulcro de José de Arimateia, um dos seus discípulos, com o consentimento de Pilatos, assim como foi pelos profetas. Jesus foi posto num sepulcro novo que nunca havia utilizado antes. Por isso, as mulheres que seguiam a Jesus foram surpreendidas com uma grande notícia na manhã do domingo seguinte. Ao chegar no sepulcro para cumprirem as tradições de luto, elas se depararam com a maior notícia da história. Jesus não estava ali. Ele já tinha ressuscitado. Imediatamente, elas foram avisar os discípulos e eles não puderam acreditar, até que viram o sepulcro vazio. Posteriormente, Jesus apareceu para as mulheres e para os discípulos. Ele conviveu, adolescentes, por mais 40 dias neste mundo. Foi visto por centenas, se alimentou e ainda ensinou antes de ascender ao céu, como está escrito em 1 Coríntios, no capítulo 15, seu versículo 6. Adolescentes, Jesus venceu a morte. Ele vive. Glória a Deus, adolescentes. Glória a Deus. Com a morte de Jesus Cristo, o véu foi rasgado de alto a baixo. No templo, em Jerusalém, havia uma pesada cortina chamada véu, que se separava do lugar santíssimo, representando que, por causa de nossos pecados, estávamos separados de Deus. Assim, quando Jesus deu o seu último suspiro e se entregou o seu espírito, o véu do templo, como eu disse, se rasgou de alto a baixo. Deus fez isso para demonstrar que o caminho até ele estava aberto definitivamente. Agora, não precisamos de um sacerdote para interceder por nós, por nossos pecados, pois Cristo, o maior sacerdote, o mais grande, se sacrificou por nós e se tornou o único mediador entre Deus e os homens. E assim podemos ter um relacionamento direto com Deus. Em João, no capítulo 16, no versículo 7, Jesus disse que iria para o Pai, mas iria nos deixar um Consolador. O Espírito Santo de Deus é quem nos ensina, quem nos orienta, quem nos capacita, quem nos revela, quem nos dá o discernimento e sabedoria para conseguirmos viver e fazer a vontade de Deus. Ele é quem nos consola quando estamos aflitos, quando estamos tristes. Nós podemos falar com Ele, adolescentes. Você aí na sua casa, você pode falar com Ele, contar para Ele, entregar para Ele todos os seus problemas. Conversa com Ele, porque Ele é uma pessoa. O Espírito Santo de Deus, Ele nos dá força para poder vencer as lutas do dia a dia. É quem intercede ao Pai por nós. Até mesmo as nossas lágrimas, Ele colhe e leva. E quando não temos palavra, Ele também sonda o nosso coração e leva para Deus aquilo que precisamos. Então, adolescentes, adolescentes, e todos vocês que estão nos assistindo, o que Jesus fez na cruz? Responde para mim. O que Jesus fez por você naquela cruz? Para cada um, Ele fez algo. Nós temos essa particularidade também. A cruz, para mim, ela tem um significado. A morte dele não foi em vão. Por causa do sacrifício da cruz, hoje estamos aqui. Conhecemos a Deus. A cruz, para mim, adolescentes, ela significa libertação deste mundo de horror. E hoje eu vivo a graça de Deus. Hoje eu conheço Deus. Hoje eu sinto Deus. Eu converso com o Espírito Santo. E você?
O que a cruz te revelou? Faça essa reflexão. Você, adolescente, o que mudou na sua vida? Como que era antes de você ter aceitado Jesus? E agora? Suas atitudes mudaram? Às vezes, o seu jeito de se vestir, o seu coração não está mais apegado em certas coisas, você está mais obediente. Certos filmes que você antes assistia e agora não assiste mais. As séries com muitos xingamentos, com cenas inadequadas para a sua idade. Aquelas musiquinhas de TikTok. Faça essa reflexão, porque a cruz, ela tem que ter um significado em nossas vidas. Para sim, a morte de Jesus ter valido alguma coisa. Antes eu era errante, hoje eu sou mais certo, hoje eu obedeço mais os meus pais, hoje eu não minto, eu não pego nada escondido de ninguém. Não sei qual é o significado que a cruz ela fez para a sua vida. Eu também quero convidar a você que nos assiste, talvez você não entregou a sua vida para Jesus, ainda. Então, este é o momento, se manifeste no chat, deixe o seu nome, nos procure também em nossa igreja. Talvez você não quer se manifestar no chat, mas procure a liderança, procure os pastores, os líderes, para que nós possamos te ajudar de alguma maneira a chegarmos a este pensamento da cruz de Cristo, porque tem que ser revelador em nossas vidas, tem que mudar as nossas atitudes, os nossos jeitos. Nós precisamos dar bons frutos, nós precisamos viver uma vida de santidade, nós precisamos glorificar o nome do Senhor. Adolescentes, você aí, que entende essa verdade da cruz, você pregue mais a palavra de Deus, faça convites a outras pessoas na sua escola, porque às vezes a gente fica com vergonha, mas nós somos influenciados pelos nossos amigos, numa roda de conversa, às vezes saem palavras que nós não agradamos e não agrada a Deus. Nós sabemos disso, mas nós ficamos com vergonha. Mas não, a partir de hoje, que a cruz de Cristo, ela venha fazer parte do seu dia a dia e que você venha refletir essa grandeza de Cristo, que o sangue de Jesus possa libertar não somente a você, mas todos os seus amigos e todos que estão ao seu redor. Novamente, eu te faço esse convite, aceite a Jesus, você que ainda não o aceitou, para que o seu nome seja escrito no livro da vida. Te convido neste momento para ofertar com alegria ao Senhor. Vai estar passando aqui embaixo os links da igreja, a conta do Pix, do PicPay e a conta bancária da igreja também para você fazer a sua oferta. Se você quer entregar em mãos, traga no culto à noite. Vai ser uma bênção para a sua vida. Eu queria orar por você que nos assiste, queria orar pela sua oferta e agradecendo a Deus por mais essa aula. Senhor, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, te agradecemos, ó Deus, por esta aula maravilhosa. Senhor, te agradecemos pelo teu sacrifício, ó Pai, naquela cruz dolorosa. Senhor, que possamos, ó Deus, refletir essa grandeza no nosso dia a dia. Que possamos, Senhor, gerar frutos de arrependimento. Senhor, que possamos, ó Deus, nos arrepender dos nossos pecados e das nossas falhas. Senhor, que o teu sangue
venha nos purificar de todo o pecado. Abençoe a cada um, Senhor, que está assistindo essa aula. Abençoe a oferta de cada um, ó Deus, que está contribuindo com a tua obra. Que o Senhor, ó Deus, venha nos abençoar e nos dar um domingo de paz e de glória. Obrigado, que Deus abençoe, que Deus possa trazer clareza ao seu entendimento, que Deus assim venha te abençoar a cada dia mais e mais. A paz do Senhor e até a próxima aula.